Simbolicamente, dizer à população do concelho de Odivelas que tivemos um trabalho intenso na campanha eleitoral em que nos dirigimos a todos, portanto, apelando para a importância do voto na CDU, e que fomos eleitos para os órgãos e o nosso mandato está ao serviço dos municípios. E, portanto, esta, simbolicamente, é um ato que corresponde ao nosso projeto e à ideia de que somos eleitos, temos responsabilidades, vamos assumir essas responsabilidades e, portanto, contem connosco. Há um gabinete de apoio aos vereadores da CDU que está aberto à população para as questões que nos queiram colocar. E, desse ponto de vista, a Maria da Luz esteve na Pontinha, com um conjunto de eleitos, o Rui Francisco esteve em Canessas e eu próprio estive aqui em Odivelas. E, portanto, este é o primeiro sinal que queremos dar. E, de resto, como dizia o folheto, nós também prestamos conta do resultado eleitoral, dizemos que somos uma força que tem que ser tida em conta, digamos, neste mandato e, portanto, esta ação insere-se neste aspecto. E, naturalmente, que aqui dizer que estamos ao serviço dos municípios e podíamos dizer, desse ponto de vista, por um lado, não abdicamos nas 10 ou 11 reuniões que foram feitas desde o início do mandato, de assumir de uma forma responsável, estudiosa, ponderada, todas as posições que lá assumimos. Não fizemos oposição por oposição, mas também não passámos cheques em branco. De resto, uma postura que tem marcado a intervenção da CDU ao longo dos sucessivos mandatos. Mas não nos limitamos, nem nos vamos limitar no futuro a isso. Nós procuramos, semanalmente, ter contactos diversos, quer relativamente aos municípios e às organizações que nos telefonam, que nos enviam informação, quer por iniciativa própria dos próprios vereadores, temos uma agenda de contacto direto com a população, do estudo dos materiais e das questões que estão em reunião de Câmara, para, desse ponto de vista, cumprirmos o nosso mandato. Portanto, nós combinamos, iremos combinar no futuro, a nossa intervenção nos órgãos, enquanto vereadores, enquanto eleitos, que não abdicamos de exercer integralmente o nosso mandato, porque já agora dizer que o facto de não termos pluros não nos retira a responsabilidade política das decisões que são tomadas e até as implicações criminais e judiciais que pudessem e que possam advir de decisões que sejam mal tomadas. Portanto, não abdicamos disso, mas simultaneamente nós mantemos uma estreita ligação com a população e é assim que o mandato irá decorrer até, digamos, 2007 e por isso ao serviço dos municípios. Naturalmente que hoje nós quisemos prestar também contas do trabalho realizado e vamos prestar, mas eu creio que também gostava de sublinhar que a nossa ação está muito voltada para o futuro. E desse ponto de vista nós vamos continuarmos a bater nos órgãos municipais na exigência de uma gestão municipal que seja transparente e que seja ao serviço da população e, da nossa parte, nós vamos dar uma grande prioridade nos próximos meses à exigência da renegociação da parceria público-privada, porque ela não só é justa como indispensável, eu já direi alguma coisa que vai dar nota da importância que esta questão tem no imediato e para o futuro do município, a necessidade de anulação da decisão da privatização da água e da recolha dos resíduos sólidos urbanos e a participação da Câmara na gestão intermunicipal dos SMARs. Já agora aqui um parênteses para dizer que esta é uma prioridade nos próximos meses, mas foi também das primeiras questões que na Assembleia Municipal e na Câmara nós quisemos colocar, exatamente pela importância que tem, mas também vamos dar uma grande prioridade à necessidade de ser garantida uma eficiente limpeza do espaço urbano, pondo fim à falta das limpezas das ruas, das linhas de águas e dos rios, à direção das zonas verdes ou à falta delas, bem visíveis, particularmente em freguesias como Odivelas e Pontinha. E já agora fazer aqui um parênteses, nós temos muitas zonas que visitamos a quando da campanha eleitoral, que detectamos problemas desta natureza e que esses problemas se mantêm. E mais, à medida que vamos às zonas, já agora, só por curiosidade, nós procuramos, sempre que há certo tipo de projetos, de licenciamento, de alvarás, etc., ir aos locais, ver,
E deparamos realmente com muitas situações, eu estou aqui na freguesia de Odivelas, com muitas situações de falta de limpeza urbana, de problemas que nós consideramos que é absolutamente inaceitável e que daremos prioridade para o futuro. E também a questão relacionada com a requalificação das escolas, de facto, do Conselho, que é uma necessidade e que depois a Maria nos dirá alguma coisa sobre isso. Portanto, estamos a prestar contas, temos um ato simbólico de afirmação de que o nosso mandato está ao serviço dos municípios, temos prestação de contas para estes 3 meses, mas, sobretudo, nós temos um olhar para o futuro e é nessa perspectiva que nos colocamos. Quanto ao balanço, um observador menos atento pode pensar que 3 meses de mandato não é nada para se poder fazer uma avaliação do trabalho. Mas a verdade é que é preciso que os municípios saibam que nestes 3 meses foram tomadas decisões em questões que são cruciais e que vão determinar o futuro imediato. Seja ao nível das grandes opções e o orçamento de 2014, pacote autárquico, etc. Portanto, foram tomadas decisões muito importantes que marcam desse ponto de vista. E também foram tomadas decisões em matérias mais internas, digamos assim, do funcionamento, que já indicam com muita clareza qual é o caminho que se vai perseguir. E, portanto, aquilo que nós queremos dizer hoje, a propósito do balanço dos 3 meses de mandato, e de forma sumária, é o seguinte. Primeiro, há uma premeditada confusão por parte dos eleitos do PS na Câmara entre o facto de terem conquistado a maioria absoluta e a imposição da ditadura da maioria e da imposição do poder absoluto visando procurar limitar a intervenção dos vereadores da CDU. Portanto, este é um aspecto que eu já direi, 2 ou 3 notas, e que depois vocês poderão encontrar no próprio texto, e que nós consideramos bastante grave. Este um primeiro aspecto. Por outro lado, nós olhamos para o pacote fiscal, olhamos, por exemplo, para o orçamento e grandes opções do plano, e para aquilo que foi decidido, e na verdade o que se verifica é que prossegue no atual mandato aquilo que nós dizemos, a velha nova aliança PS-PSD, que continua assente num modelo privatizador da gestão e que este modelo privatizador se vai refletir na estagnação da ação municipal em 2014 em diversos domínios, portanto, da atividade municipal. E também já teremos a oportunidade para dizer isto. Em nossa opinião, este modelo, efetivamente, coloca, de facto, um problema. É que a população de Odivelas precisa e merece de uma política municipal diferente. E quando nós estamos a dizer isto, nós não estamos a contestar os resultados eleitorais. O que nós estamos a dizer é que Odivelas merecia e precisa de uma política municipal diferente e já diremos alguma coisa sobre isso. Também dizer que nestes 3 primeiros meses de mandato, a vida no Conselho também está muito marcada pelas erradas políticas nacionais que se sentem em todos os domínios da vida. Fortíssimo desemprego, as dificuldades do comércio local e fecho de lojas, que não é um aspecto novo, nós já o encontramos e o identificamos na campanha eleitoral, as diversas situações que atingem trabalhadores. Nós temos trabalhadores na Móvel Flor que estão com salários em atraso. Portanto, as situações vão caindo, digamos, gravíssimas aqui no Conselho, e o que nós dizemos é que não só a política municipal não atenua nas suas competências estas questões, como há um fosso imenso entre a imagem de um Conselho de grandes oportunidades, em que tudo corre bem, e a realidade concreta que se vive no Conselho, seja por via das erradas opções da política municipal, seja conjugadamente com as consequências da política nacional. Uma palavra sobre esta questão do poder absoluto do PS e a confusão entre maioria absoluta e ditadura da maioria. De facto, nós consideramos, e temos afirmado, que a maioria absoluta não confere legitimidade para que o PS, com a cumplicidade sempre do PSD, tomem decisões que objetivamente visam criar limitações à intervenção dos vereadores da CDU. Há vários exemplos, eu não vou perder muito tempo, está escrito, desde o facto de não haver uma disponibilização com tempo, há apenas 48 horas em que os documentos são disponibilizados,
aos vereadores, e em casos de ordens de trabalho mais densas, e no caso do orçamento e das grandes opções do plano, documentos não só com um grande número de páginas, mas com uma grande densidade, digamos, de informação que exige uma análise ponderada. Na verdade, nós consideramos que isto é uma limitação aos direitos dos vereadores da oposição, que não estão a tempo inteiro, têm a sua atividade profissional, mas é mais do que isto. É um desrespeito pelos mais elementares regras de transparência e de respeito pelos direitos da oposição, no direito que têm de poder ter tempo para contribuir para documentos desta domínio. Há situações de desorganização, digamos, na informação atempada de reuniões extraordinárias, que é uma situação bastante grave neste domínio. O caso mais flagrante agora nestes últimos dias foi a marcação e desmarcação da primeira reunião do júri do prémio da Carolina Beatriz Ângelo, que na prática impossibilitou a presença do vereador Rui Francisco, que tinha preparado o trabalho e disponibilizou tempo para isso. E, portanto, mas há muitas situações neste domínio, mas o exemplo maior e mais grave tem a ver com o regimento da Câmara Municipal de Odivelas e pelo artigo novo, o chamado artigo 15 do regimento, que pela primeira vez na história deste jovem município, a Câmara dá o passo de fazer depender a integração na ata das reuniões, portanto, de declarações políticas, de declaração de voto vencido, de questões que os vereadores consideram relevantes, faz depender isso da obrigatoriedade dos vereadores e dos vereadores da oposição entregarem por escrito as declarações de voto e outras intervenções que produzam e que considerem relevantes. O PS considera que isto é feito no quadro da lei. E nós dizemos que a leitura que eles fazem da lei geral é uma leitura abusiva e é uma leitura, efetivamente, que visa cercear o direito de ficar registado em ata aquilo que os vereadores consideram mais relevantes e passar essa responsabilidade, portanto, para os vereadores. Os vereadores da oposição têm que fazer trabalho, têm que preparar as reuniões, não é? Têm que preparar os dossiês e agora também têm que preparar, digamos, aquilo que, mesmo em cima do acontecimento. Portanto, isto nós consideramos, de facto, que é gravíssimo. Tentamos por várias vezes demonstrar que isto é um caminho errado e, portanto, nós o que temos dito é que este problema, de facto, se resolveria se, e tem-se insistido, muitas vezes ao longo de sucessivos mandatos, com o reforço dos meios humanos e técnicos, portanto, que estão agregados ao serviço que dá apoio, portanto, aos órgãos municipais e, portanto, não há nenhuma razão, a não ser a limitação de direitos, passar a responsabilidade unilateralmente para os vereadores, para a obrigatoriedade daquilo que consideram relevante ficar de âmbito. Um outro aspecto que acho que é manifestamente insólito no panorama autárquico é o facto de estarmos com 3 meses de mandato autárquico e termos 3 anos de atraso na aprovação das atas. Nós estamos neste momento a aprovar atas de 2010. Isto é uma questão, de facto, não só insólita, como inaceitável. E podemos dizer, e o facto é que está a acontecer, é que uma parte dos eleitos tomaram decisões no mandato passado, já não estão a votar as atas. E agora são eleitos, por exemplo, como eu, estou cá pela primeira vez, que vou votar atas, que não voto, naturalmente, de matérias que outros tiveram responsabilidades. Isto é uma questão manifestamente inaceitável e que eu acho que também mostra o nível de desorganização, de trabalho avulso, não é? Que por parte dos eleitos, porque isto não é uma responsabilidade dos técnicos que dão os serviços de apoio aos órgãos municipais, que fique muito claro, isto é uma responsabilidade política do PS e do PSD, que nada fizeram, como a CDU manifestamente tem dito, de adequar os serviços, de tomar as medidas adequadas visando ultrapassar este problema. Mas para finalizar este tópico, queremos aqui afirmar o seguinte: nós não vamos aceitar que esta situação se mantenha neste mandato. Não vamos ficar parados perante isto. Por último, para passar a palavra aos meus camaradas vereadores, nós dizemos no documento que Odivelas é um conselho aliado.
e, de facto, relativamente às questões estruturantes que foram votadas, de facto marcam um Conselho que fica adiado. Adiado relativamente a um conjunto muito vasto de promessas que o PS fez em 2009 e que não cumpriu e não vai cumprir. Desde logo vejamos as questões que têm a ver com o orçamento e as grandes opções do plano para 2014. Há uma redução muito significativa nas verbas para áreas fundamentais, a Maria irá falar nisso e o Rui também, que significa na prática que vai haver uma redução, uma brutal redução da atividade municipal, da obra, digamos assim, e da resposta a questões que são vitais para a vida do município. E dizer que neste domínio, o que é que faz o PS, faz o PSD? Dramatiza ao máximo os constrangimentos que são impostos pelo ataque feito à autonomia do poder local, que é um dado objetivo que nós não escamoteamos, e também aquelas que resultam da redução de transferências do Orçamento de Estado para o município. Nós nunca subestimamos, nem subestimaremos esta questão e lutamos contra ela, mas o que dizemos é que o que o PS dramatiza para ocultar que tem responsabilidades próprias. Responsabilidades próprias que vêm de mandatos anteriores, de opções de gestão erradas, responsabilidades próprias na medida em que não faz neste mandato e perante os constrangimentos em versão de parte. Eu vou dar 2 exemplos concretos. Este orçamento tem menos 2 milhões de euros relativamente ao orçamento de 2013. Mas é importante lembrar que 2 milhões de euros serão os custos em 2014 da manutenção da parceria público-privada para a construção do pavilhão multiuso e das escolas dos empréstimos. Este é um exemplo concreto que nós apresentámos na Câmara, que é necessário ter um plano de redução de despesas supérfluas, despesas que são esbanjamentos de recursos financeiros. Este sempre foi uma necessidade crucial em qualquer situação, mas que hoje, perante os constrangimentos que são feitos e uma situação em que vai haver paralisação da atividade municipal, exigiria a inversão de março. Nós, no documento, voltamos a lembrar quanto é que este modelo privatizador custou e vai custar até 2035 ao município de Odivelas e quanto é que se poderia poupar se tivessem optado por um outro modelo. E, portanto, quanto a este aspecto, não direi mais. Mas dissemos mais. Dissemos que era preciso fazer um plano de redução de despesas em áreas como aquisição de serviços que são caros para o município e com vantagem o município poderia fazer. Há muitos exemplos da consultoria jurídica em várias áreas, que é muito dinheiro sem qualquer vantagem para a população e que tem custos, mas vamos dar outro exemplo que apresentámos na reunião de Câmara. Nós consideramos que devia ser feito um plano de redução de despesas com aluguéis de serviços da Câmara Municipal, serviços que estão completamente dispersos, sem qualquer eficácia para a população, sem qualquer eficácia para a organização dos serviços. E que em 2014, o Orçamento de 2014, vai ter despesas com esta rubrica, digamos assim, com estes arrendamentos, na ordem de 1.100.000 euros. Estes são exemplos de que a dramatização que é feita, que associa as restrições e a redução de verbas em 2014 em áreas fundamentais, estes são exemplos concretos de como poderia-se, de facto, atenuar este problema se fossem feitos cortes onde há esbanjamento e essas verbas fossem transferidas para aquilo que, efetivamente, nós precisamos de fazer. E, portanto, esta é uma questão central para nós. Temos matérias agora da análise do pacote fiscal que daria à Maria, nas áreas da educação, portanto, e o Rui, porque creio que nós temos uma avaliação sobre estas matérias e que gostávamos de pôr à vossa consideração.